Ao aprofundarmos a compreensão do comportamento neurótico, é necessário situá-lo no interior da metapsicologia freudiana, especialmente a partir da articulação entre conflito psíquico, recalque e formação de sintomas. Em textos como Inibições, Sintomas e Angústia, 1926, Freud mostra que o sintoma não é um elemento isolado, mas resultado de uma solução de compromisso entre uma exigência pulsional e uma defesa do eu. O comportamento neurótico, portanto, não é simples desajuste, ele expressa um conflito estruturado. Uma das características centrais do sujeito neurótico é a rigidez e a limitação do autoconhecimento. Embora ele possa queixar-se de seus sintomas, frequentemente desconhece suas causas. Em A Interpretação dos Sonhos, 1900, Freud demonstra que o sujeito não é transparente para si mesmo. O inconsciente opera segundo leis próprias, condensação, deslocamento, figurabilidade, e aquilo que se manifesta na consciência já é produto de transformação. Assim, quando o neurótico reconhece que seu medo é desproporcional ou que sua reação é excessiva, ele ainda não tem acesso ao núcleo que sustenta tal reação. Essa rigidez tem relação direta com o recalque. Em A Repressão, 1915, Freud descreve como determinadas representações são excluídas da consciência por serem incompatíveis com as exigências do eu ou do supereu. O que é recalcado, porém, não desaparece, retorna sob a forma de sintoma. A falta de autoconhecimento não é ignorância simples, mas efeito de um mecanismo defensivo que mantém o conflito fora do campo consciente. Essa condição conduz a um certo empobrecimento da realidade psíquica. Não se trata da ruptura radical com a realidade, como na psicose, definida por Freud em Neurose e Psicose, 1924, como perturbação na relação entre o eu e o mundo exterior, mas de uma distorção. O neurótico mantém o juízo de realidade, porém sua percepção é atravessada pela angústia. Pequenos acontecimentos podem ser vividos como ameaças desproporcionais, pois tocam em pontos sensíveis do conflito inconsciente. Outra característica recorrente é a insatisfação persistente. Em O Mal-Estar na Civilização, 1930, Freud mostra que a vida em cultura impõe renúncias pulsionais inevitáveis. O neurótico, no entanto, vivencia essas renúncias de modo particularmente intenso. Ele frequentemente experimenta a sensação de que algo falta, de que há sempre um erro ou uma inadequação fundamental. Esse sentimento não é facilmente localizável, pois sua origem está vinculada a conflitos primitivos, muitas vezes relacionados à dinâmica edípica e às primeiras identificações. A angústia, nesse contexto, assume papel estruturante. Em Inibições, Sintomas e Angústia, Freud reformula sua teoria e apresenta a angústia como sinal diante de um perigo psíquico. No neurótico, esse sinal é ativado com frequência elevada. O sujeito tende a interpretar situações neutras como potencialmente perigosas, mobilizando defesas que, embora busquem proteção, acabam produzindo sofrimento adicional. No plano psicológico, manifestam-se fobias, obsessões, compulsões, preocupações persistentes. As fobias, por exemplo, funcionam como deslocamento de um conflito interno para um objeto externo. Em vez de confrontar o conflito inconsciente, o sujeito concentra sua angústia em algo delimitado e aparentemente identificável. As obsessões e compulsões, por sua vez, são tentativas de neutralizar pensamentos ou impulsos considerados inaceitáveis. São manobras defensivas que evidenciam o embate entre desejo e censura. No plano somático, surgem sintomas corporais que não encontram explicação orgânica suficiente. Freud já havia observado, nos estudos sobre a histeria, 1895, que determinados sintomas corporais podiam expressar conflitos psíquicos, tensões musculares, dores vagas, fadiga, palpitações, sudorese, distúrbios gastrointestinais, sensação de sufocamento. Todos esses fenômenos podem constituir formas de conversão ou descarga de afetos recalcados. Não se trata de negar a importância da investigação médica, mas de reconhecer que, em muitos casos, o corpo se torna palco de conflitos que não puderam ser simbolizados.
O comportamento neurótico, portanto, deve ser compreendido como expressão de uma economia psíquica tensionada. Ele revela tanto a presença de desejos quanto a força das defesas. Não é apenas falha de adaptação, mas tentativa de manter equilíbrio frente a conflitos que ameaçam a coesão do eu. É nesse ponto que a clínica psicanalítica encontra seu lugar. O trabalho analítico não visa simplesmente eliminar o sintoma como se fosse corpo estranho. Ele busca oferecer condições para que o sujeito reconheça a lógica que sustenta seu sofrimento. Ao tornar consciente o que estava recalcado, não se elimina a condição humana de conflito, mas modifica-se a posição subjetiva diante dele. Compreender essas características ao longo da formação é fundamental, não para rotular, mas para escutar. Não para enquadrar o sujeito em categorias fixas, mas para reconhecer, na singularidade de cada história, a dinâmica própria de seu conflito. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro e serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.